Olá! E nesta edição do Câmara Notícias, você vai saber quais são os mitos e verdades sobre dores na coluna. E vamos falar também sobre contaminação da água potável. Quais são as causas e os tipos de contaminação? E ainda hoje, pesquisa revela que o Brasil é um dos países onde o motorista troca de carro com maior frequência. E outro estudo mostra que os brasileiros são os profissionais mais estressados do mundo. E de acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro sobe para mais de 74 anos. Agora no Câmara Notícias. Será que dormir de barriga para cima causa dores nas costas? Exercício físico pode prejudicar a coluna? Muitas são as dúvidas sobre o que pode causar dores à coluna. Vamos desvendar então alguns mitos e verdades. Sentir dor não é normal, principalmente quando essa dor vem da coluna. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a dor nas costas é uma das doenças mais frequentes na população mundial. E a estimativa é que cerca de 80% da população mundial terá ao menos uma vez na vida um episódio de dor nas costas. No Brasil, um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo apontou que 70% dos adultos entre 30 e 39 anos sofrem com algum tipo de doença na coluna vertebral. Por se tratar de uma dor na coluna, muitas pessoas acabam recorrendo à automedicação para aliviar a dor, o que é um erro. De acordo com a fisioterapeuta Sheila Carla, diversos são os fatores que podem influenciar na dor na coluna. Entre elas, sedentarismo, obesidade, má postura e as alterações das curvaturas da coluna. São uma das principais causas de dor. Além disso, algumas posturas ou movimentos como agachar ou levantar pesos excessivos também podem comprometer a região lombar. Para desvendar os mitos e verdades sobre a coluna, a fisioterapeuta Sheila Carla respondeu às principais dúvidas de muitos brasileiros e revela o que é mito. O sobrepeso pode causar dor nas costas? É uma verdade. Por quê? Porque o abdômen globoso, ele tira o centro de gravidade da sua coluna. Então, isso pode geralmente causar dores nas costas, principalmente na região lombar. O colchão duro é o mais indicado para quem tem dor nas costas? Não, isso é um mito. Por quê? Porque o colchão depende muito da necessidade da pessoa. O colchão ideal é aquele que não é tão duro nem tão mole. Entendeu? Que ele possa se adaptar, a pessoa deita e ela fica com a coluna reta, que ela tem uma adaptação boa. Exceto nos casos de quem tem problema de hérnia de disco, essas coisas, que é indicado colchão ortopédico. E quem tem fibromialgia é indicado colchão semi-ortopédico, porque não é tão duro, a pessoa relaxa um pouco mais. É importante sentar somente com a coluna reta? Então, até um tempo atrás, preconizava-se isso. Mas foi feito um estudo na Escócia, em um hospital, onde, com um aparelho avançado de ressonância magnética, foi diagnosticado que a coluna a 135 graus, ela fica uma adaptação melhor. Não força tanto as vértebras, assim, poupando o núcleo pulposo. É um segmento que a gente tem na vértebra, entendeu? Apoiar o celular no ombro pode desencadear o torcicolo? Verdade. Por quê? Porque a pessoa tem o costume de apoiar e ficar falando e passa um tempo muito além do que o necessário de quando você está nessa posição. Então, isso pode causar um estresse na musculatura do pescoço e aí gera um torcicolo, sim. A dor na coluna só pode ser tratada com cirurgia? Não, isso é um mito. Exceto nos casos de uma fratura de vértebra, que aí o paciente vai realmente, dependendo da fratura, ser indicado por uma cirurgia direto, os outros casos são primeiro tratados com tratamento conservatório, que seria medicamentoso, fisioterapia, essas coisas, porque o quanto você puder evitar uma cirurgia no paciente é a melhor coisa, entendeu? Permanecer muito tempo em pé dá dores nas costas? Sim, por quê? Porque você também causa um estresse na musculatura, você enrijece toda a musculatura da coluna vertebral e isso causa dores também. Dormir de barriga para cima pode dar dores nas costas? Então, isso depende. Na realidade, não dá para se dizer que é mito nem verdade. É verdade se a pessoa já tiver um problema de coluna, enfim.
entendeu? Que aí você realmente vai sentir dores. A posição mais indicada é a de lado. Você deita de lado com o travesseiro entre o ombro e a cabeça, apoiado com outro travesseirinho entre o joelho para poder posicionar bem o quadril. Essa é a melhor posição, mas tem gente que não consegue, que só consegue dormir de barriga para cima. Exercício físico em excesso prejudica a coluna? Excesso prejudica, o excesso prejudica. Agora, o exercício físico ajuda. Tudo que é em excesso é prejudicial, não só para a coluna, como para qualquer outra coisa no nosso corpo. Mas o exercício físico ajuda muito. E você sabe quais são os tipos de contaminação que a água potável pode apresentar? E o que leva a essa contaminação? Essas e outras dúvidas serão respondidas pela doutora Eliane Bravo, farmacêutica e bioquímica da cidade de Osasco. Beber água, tomar banho, fazer alimentos diários. A água é fundamental na vida do ser humano, mas será que a água que utilizamos, aquela fornecida pelo reservatório do Sistema Cantareira, está devidamente tratada? Muitas são as dúvidas dos brasileiros em relação à qualidade da água que nos é fornecida. A água potável, por exemplo, muitos são os motivos que as levam à contaminação. A doutora Eliane Bravo, farmacêutica e bioquímica, explica. Nós temos uma norma que exemplifica o que a gente precisa fazer numa água potável, para que ela seja potável. A portaria 2914, ela fala de alguns tipos de contaminação. Essa contaminação ela pode ser desde um metal, uma substância orgânica. O que são substâncias orgânicas? São aquelas que podem ser volatizadas, ou seja, por um benzeno, por um tolueno, por um xileno. São possíveis contaminações que essa água pode ter. E ela pode ter também uma contaminação microbiológica, que é aquela mais frequente e que normalmente acontece às vezes dentro da nossa casa. Muitos são os motivos que levam a essa contaminação. Contaminação microbiológica, o maior motivo é a perda do cloro. Ou seja, quando nós recebemos uma água da rede pública, né, que a Sabesp nos traz, até o cavalete é responsabilidade da Sabesp. Do cavalete para dentro, a responsabilidade é nossa. Então, é da indústria, é do condomínio, é do hospital. Então, muitas vezes, esse armazenamento dessa água ou até o deslocamento até uma caixa d'água, essa água, como o cloro é uma substância volátil, ele vai se perdendo ao longo do caminho e essa água chega na sua torneira muitas vezes sem cloro. E a falta de cloro faz com que essa água fique vulnerável à contaminação microbiana. A água filtrada por filtros comuns, como aquele bom e velho filtro de barro, muito comum antigamente, sua eficácia é melhor ou pior do que os filtros atuais? O que eu posso dizer é o seguinte, o que tinha no filtro gostoso é que ela sempre deixava aquela água fresquinha, né? Mas hoje nós temos filtros com qualidade de filtração muito melhor do que aquele filtro que a gente tinha na casa da nossa avó. Então, os filtros hoje, muitas vezes esses que você coloca em torneira, esses que você acopla diretamente de uma tubulação, eles têm, vamos dizer, um elemento filtrante muito mais preciso e específico do que aquele filtro anterior. Mas a gente deve sempre salientar que, embora os filtros hoje sejam muito melhores, eles têm que ser, vamos dizer assim, ser feita a manutenção dele. Porque não adianta você comprar um filtro de excelente qualidade e você utilizar esse filtro durante 2 anos e depois não fazer mais nada. Então, esse filtro, que é de excelente qualidade, ele tem que ser limpo, ele tem que ser trocado aquele elemento filtrante. Então, muitos têm validade de 6 meses, de 1 ano, mas eu até digo que o ideal seria você trocar o filtro pela quantidade de água que você filtra. Por exemplo, uma residência que tem 2 pessoas e outra que tem 10, consequentemente, aquele que tem 10 vai usar mais essa água. Então, esse filtro tem que ser mais trocado mais vezes do que aquela onde você tem só 2 pessoas utilizando aquela água. Então, a manutenção desse filtro, desse elemento, a troca desse elemento filtrante, isso é fator primordial para que a qualidade dessa água seja mantida ao longo da sua utilização.
São Paulo vive um momento de dificuldades e escassez da água. Atualmente, o limite do sistema Cantareira chegou a 0 e, como forma de ação emergencial, o volume morto foi uma das alternativas creditadas pelo Estado para não prejudicar as mais de 9 milhões de pessoas da região metropolitana de São Paulo, que são abastecidas por esse sistema. Mas e a qualidade da água do volume morto? Será que é ideal? Bom, o que a gente pensa em relação a isso é o seguinte: quando você tem um volume grande, você tem uma água mais límpida. Quando você tem um volume menor, a concentração de substâncias e de sólidos naquela amostra ela fica maior. Então, o trabalho que a Sabesp tem para dar para as pessoas uma água de boa qualidade é muito maior, porque você precisa de um processo de filtração e de tratamento dessa água muito mais rigoroso do que se você tivesse uma água em abundância. A atividade humana muitas vezes compromete a qualidade da água. Casas e indústrias podem despejar em rios e mares substâncias que prejudicam a nossa saúde. Por isso, escolher bem a água que bebemos e proteger rios, lagos e mares são cuidados essenciais à vida no planeta, além da economia e a conscientização de um consumo equilibrado. E veja a seguir. Pesquisa revela que o Brasil é um dos países onde o motorista troca de carro com maior frequência. E outro estudo mostra que os brasileiros são os profissionais mais estressados do mundo. E de acordo com o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro sobe para mais de 74 anos. Raquetinha, 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 raquetinha. Adoro raquetinha. Vou pegar a raquetinha pra bater na bolinha. E o Brasil apareceu em posição de destaque em pesquisa sobre ciclo de propriedade de veículos. O estudo revela que os brasileiros são os que trocam de carro com maior frequência. A informação é de um relatório sobre conectividade dos carros encomendado pela Telefônica, que entrevistou motoristas do Brasil, da Espanha, dos Estados Unidos, da Alemanha e do Reino Unido. De acordo com a pesquisa, o ciclo de propriedade médio de um veículo de passeio no país é de quase 2 anos por carro. Outra conclusão do Connect Car Industry Report 2014 é de que mais de 1/3 dos consumidores de carros esperam não ter mais um veículo próprio até 2034. Dos entrevistados, 35% afirmam que deve utilizar opções alternativas de locomoção daqui a 20 anos, como serviços de compartilhamento de carro. E pesquisa realizada por uma empresa de recrutamento revelou que os brasileiros são os profissionais mais estressados do mundo. Por que será, hein? É o que vamos saber agora. O levantamento contou com 1.775 diretores de recursos humanos, sendo 100 do Brasil, e mostra que cerca de 42% dos entrevistados afirmam conviver com funcionários que enfrentam esse problema. O número é muito mais alto do que a média mundial, que ficou em 11%. Presente em 52% das respostas dos diretores brasileiros, o excesso de serviço ocupa o posto de principal gerador de estresse e de ansiedade. Em seguida vem a falta de reconhecimento, com 44%, e as pressões econômicas, com 38%. Ao serem questionados a respeito de quais atitudes ajudam a reduzir essa sensação de desconforto, 60% acreditam que o trabalho em equipe é a solução e 51% apostam na reestruturação de tarefas e obrigações no trabalho. Em números divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, mostram que em 2012 a expectativa de vida dos brasileiros subiu para 74 anos e 6 meses. A taxa apresenta um pequeno aumento em relação a 2011, quando a esperança de vida era de 74 anos e 1 mês. O
O aumento, embora pequeno, mantém a tendência de crescimento da taxa por anos consecutivos. Em 2011, a esperança de vida do brasileiro era de 74 anos. Em 2002, há cerca de 10 anos, por exemplo, o índice era de 71 anos. Comparando com 1980, o aumento na expectativa de vida do brasileiro ao nascer foi de 12 anos, tendo passado de 62 anos para 74. A tabela divulgada ontem mostra a expectativa de vida para todas as idades até os 80 anos. Uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, tem a expectativa de viver até os 76 anos. Uma pessoa de 40 anos tem a expectativa de vida de 78 anos. Aqueles que têm 80 anos ou mais têm expectativa média de viver mais 9 anos. Para a população masculina, o aumento foi de 3 meses e 29 dias. Já para as mulheres, o ganho foi um pouco menor. Em 2012, a esperança de vida ao nascer delas era de 78,3 anos, elevando-se para 78,6 anos em 2012. Eu sou Tainá Damasceno e o Câmara Notícias fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!